Filhos precisam ter sempre o conhecimento de que o pai e a mãe são autoridades sobre eles e devem respeitar os seus pais para serem abençoados. Cuidado, pai e mãe, como você está agora educando os seus filhos, sem ser na fé, na palavra de Deus. É importante a gente entender que Deus, na sua bondade, nos concede um entendimento, né, daquela parábola do filho pródigo. O filho mais novo pega a herança e vai embora, e o filho mais velho fica ali e não sabe viver como filho. Então é bonito aquela parábola porque ele ensina os filhos como é ser filho, né? A parábola ensina isso. Tá? Tem aquele filho que está em casa, mas que não sabe ser filho. E tem aquele que partiu, foi desvairado, não sabia ser filho, não sabia ser herdeiro, até que eles voltam para o pai. E nosso lugar é ao redor do pai. O pai que é a figura de Deus, que traz a sua verdade, a sua palavra. Então eu preciso entender assim. Eu sempre digo para as pessoas, não tem segredo não. Os nossos pais antigamente eram mais exigentes do que afetuosos. Hoje a turma está mais afetuosa e nada exigente. Equilibre isso aí, exigência e afeto. O pai é o Velho Testamento, é a lei, e a mãe o Novo Testamento, a misericórdia. Une essas duas coisas, não tem como dar errado, viu? O pai tem que ser a lei. Agora o problema é que o pai quer agradar o filho, quer conquistar o filho, isso é uma coisa absurda. E até vai contra a própria mãe, tira a autoridade da mãe. Tira a autoridade da mãe. A mãe ensina e o pai estraga. Exatamente. Aí chega, o pai chega, né, para ser a lei. Não, ele não é a lei, não. Ele é a perversão. Exatamente, ele é a perversão da lei. Porque ele faz, ele deixa o filho fazer o quê? Deixa o moleque. Aí ele é moleque. Esses dias um cara falou assim pra mim, Rodrigo, ela não quer deixar o menino ir lá, tal, no tal lugar lá, perigosíssimo, na balada lá. Mas quando eu era da idade dele, eu também queria ir. Olha o critério que o cara usa. Olha o critério. Tira toda a autoridade da mãe, o esforço dela. Eu falei para ele, você é um irresponsável. É isso que você é, sem medo de ser feliz. Você é um irresponsável. Porque você está usando o critério da covardia. Ah, eu também quis dirigir antes dos meus 18 anos. Deixa o moleque. Aí mata uma pessoa, né? Foi sem querer, tadinho, tão bonzinho. Né? Então, você está errado. Ponto final. Então você tem que entender que você está criando filhos para Deus. Você não está simplesmente alimentando corpos, né? Não é um animal que você cria, uma galinha, que não tem como você, né, direcionar a vida dela. Então você é um filho, ele tem intelecto, você tem que criar, você tem que dar base para ele. Então é muito importante a gente compreender isso, sabe? Se o pai e a mãe, vou dizer que sem medo de errar, pode me cobrar por isso. Se o pai e a mãe se alinhar na palavra de Deus, se alinhar na ação, os dois juntos, e com o Espírito Santo, não tem como dar errado. Os filhos vão viver a vontade de Deus. Você não tenha dúvida disso. Então, eu sempre digo isso para os pais. Agora, você vê o pai falando uma coisa, mãe falando outra, vê a avó falando outra coisa, vê o tio falando outra coisa, e se intromete. Não pode ser assim. Uma coisa que eu falo para meus filhos, eu não estou interessado se vocês me amam ou não. Porque a Bíblia, ela fala para a gente amar a Deus, ela fala para os filhos, para os pais amarem os filhos, fala para que nós amemos a esposa, amemos o marido, amemos os irmãos, amemos os inimigos, mas não fala para que os filhos amem os pais. Não tem isso aí na Bíblia. Fala para os filhos honrarem os pais, obedecerem os pais, viu? Então eu falo para meus filhos que eu não estou candidato a ser o primeiro no coração deles. Essa pergunta lá em casa, quem você ama mais, o pai ou a mãe? Ih, coitado, ama quem você quiser. Então, eu estou aqui para você me obedecer. Eu quero sua honraria, eu faço questão disso. Eu dou minha vida para o que for, mas eu quero a honraria, faço questão disso aqui, né? Então, lá para o meu filho, por exemplo, eu tenho um filho homem, tenho 3 mulheres, então eu falo para elas assim, ó, trata bem a minha esposa. Se vocês desonrarem minha esposa, vocês vão ter comigo. Então, se eu souber que alguém aqui destratou a minha esposa, né? Mas os filhos, o que eles entendem lá em casa? Eles não são o centro. Eles não são o centro. É um absurdo. O Catecismo da Igreja Católica diz, a riqueza de um casal não são os filhos, é um ou outro. Agora, a mãe vive para os filhos, querem saber do marido. O marido, tudo é os filhos. E eles ficam de lado. Então, já está errado aí. Aí os filhos, eles ficam refém dos filhos, os filhos fazem o que querem, lá na casa deles comem o que os filhos querem, é o que os filhos querem que entra, aí vai comprar um negócio para os filhos e aí não tem nenhuma coisa, uma prato para comer, porque comprou um celular de 10 mil, vai chegar os pratos tudo quebrado. É uma coisa bem difícil de fazer. Então, coloca uma coisa no seu coração, o tesouro do casal é um ao outro. Então lá em casa é assim, ó, pergunta, quem é mais importante para você, pai? Sua mãe.
Ela é uma importante. Você é importante, mas ela é mais. E nós estamos juntos aqui para criar vocês, nutrir vocês de amor, de carinho. Agora, quando o filho sabe, com todo respeito, quando o filho sabe que ele é o reizinho da casa, que ele é o príncipe, que ele é o centro das atenções e tá todo mundo refém dele, você se prepara. Ele perdeu pro pior sequestrador que existe lá nas milícias lá. Ele vai te manter refém. E ele vai fazer, em casa. vai mandar em casa e não Vai cantar de galo. Meu Deus, vai cantar de galo e vai desgovernar o navio. Ele vai assumir o timão, sabe o que é timão? Aquilo que tem no navio, e ele vai levar o navio para onde ele quer. E aí depois o desastre é grande, né? Porque é isso. Então é muito importante a gente tomar essa decisão hoje na nossa vida. Pais, criai os vossos filhos na doutrina do Senhor. E a doutrina do Senhor é essa. Você, mulher, que ama os seus filhos mais que o seu marido, você está errada. E sabe de uma coisa, seus filhos não vão ficar para sempre com você. Ou eles vão morrer, ou eles vão viver a vida deles em outro lugar. Então, por favor, cuidem-se um do outro e os dois alinhem juntos, palavra de Deus, Espírito Santo, criar os filhos na presença de Deus. É simplesmente isso. Educar os filhos na presença de Deus, amá-los como Deus nos ensina. Mas, acima de tudo, entender. Esposo e esposa estão sempre em primeiro lugar para cuidarem bem dos seus filhos.